mas a ênfase aqui é as nações no período da grande tribulação, que pode acontecer logo depois do nosso arrebatamento. Arrebatamento esse que também pode acontecer daqui a menos de um segundo, né? Querido Deus, nós louvamos o Teu nome. O Senhor é um Deus de promessas, ó Pai, e para cumprir as promessas o Senhor revela que é o Deus soberano, que controla todas as coisas, todas as circunstâncias, cada pessoa, Pai. E Te louvamos, porque o Senhor, na Sua infinita misericórdia, nos escolheu para compreendermos quem o Senhor é, quem nós somos, quem o Senhor Jesus é, como Senhor e Salvador, ó Pai querido, mas não somente Senhor e Salvador como se fosse pouco, mas também Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e um dia Ele vai reinar sobre todas as nações deste planeta, ó Pai. E pela Tua graça e pela Tua misericórdia, nós participaremos desse reinado. Mas antes disso, ó Pai, o Senhor vai revelar a Tua justiça. Antes disso, o Senhor vai revelar para a humanidade o quanto o pecado te ofende e quanto o pecado merece ser castigado na vida daqueles que ainda não se renderam a Jesus. Que esse conhecimento, ó Pai querido, que nós estamos adquirindo, nos ajude pela Tua graça a sermos encontrados irrepreensíveis quando Jesus voltar. E enquanto Ele não voltar, ó Pai querido, que nós possamos estar revelando às pessoas Cristo através de nós. Que nós realmente, ó Pai, vivamos a nova identidade que o Senhor nos deu em Cristo, que estamos sendo relembrados e aprendendo através do pastor Maurício, ó Pai, e que nós também sejamos anunciadores desse privilégio que Deus dá às pessoas de se reconciliarem contigo. É a nossa oração, gratidão e pedido, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos aprendendo sobre a grande tribulação, um rápido relembrar rapidamente o que nós vimos na aula passada. A grande tribulação, ela tem características judiciais e tem dois principais juízos que irão acontecer, tá bom? Então, o dia do Senhor é juízo de Deus sobre a humanidade, sobre as nações, sobre todos os pecadores vivos e não convertidos. E nós vimos que durante a grande tribulação haverá intensas manifestações demoníacas. Nós estudamos na semana passada a respeito disso. Apocalipse capítulo 12, versículo 12 diz: portanto celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai da terra. Lá no céu tudo bem, lá no céu celebração, é por isso que nós vamos ser arrebatados. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. E nós vimos Apocalipse capítulo 9, versículo 1 a 12, e aqui nós temos um resumo, né? Uma grande estrela caindo do céu sobre a terra. Essa estrela, que nós vimos que é um demônio, ele tem a chave do abismo, e lá ele vai abrir, e mais demônios irão sair, e esses demônios têm essa figura de gafanhotos preparados para a batalha, mostrando que eles vão sair a toda velocidade, e eles vão atacar um grupo de seres humanos. Não são todos os seres humanos, mas um grupo desses seres humanos. E esse grupo está em Apocalipse capítulo 9, versículos de 4 a 6. Eles vão causar sofrimento somente naqueles que, durante a tribulação, ouvindo a mensagem de salvação, ainda assim continuam rejeitando o Senhor Jesus. E esse grupo não é a igreja. Esse grupo são, durante a grande tribulação, haverá pessoas pregando o evangelho para aqueles que ficarem aqui. Alguns vão se converter e outros não. Aqueles que não forem
convertidos, então eles vão ser, vamos dizer assim, atormentados por esses demônios. Esses demônios, receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas a apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Então, é uma forma de Deus demonstrar, né, o quanto o pecado é ofensivo a Ele. E o maior de todos os pecados qual é? Rejeitar a graça salvadora, rejeitar o sacrifício do Senhor Jesus. Esse é o maior de todos os pecados, não é? Então, essas pessoas que não têm o selo de Deus é uma forma do autor, né, João, inspirado pelo próprio Deus, de dizer que é aquele grupo que não foi escolhido por Deus, aquele grupo que não foi chamado por Deus para fazer parte do seu povo, é aqueles que não foram selados pelo Espírito Santo como nós somos hoje. Nós sabemos que quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que isso acontece porque o Espírito Santo nos convenceu, e esse Espírito Santo agora penetra em nós, e agora ele está selado. Isso é, nós temos agora a garantia de Deus, de que pertencemos a Ele. E esse selo garante que nós nunca deixaremos de pertencer a Ele, apesar de nós mesmos. Isso é uma grande notícia, não é verdade? Ok. O segundo principal juízo desse período de 7 anos é a derrota do anticristo e seus aliados no seu propósito de aniquilar Israel. Nós já estudamos um pouco sobre isso, ok? Então agora nós estamos nos aprofundando um pouco mais. O diabo, ele tem um propósito, ok? O propósito do diabo é desfazer ou impedir Deus de agir, né, na vida das pessoas que Deus quer agir. Hoje, quem é que faz parte do povo de Deus? Hoje é a igreja, né? Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós estamos em guerra contra Satanás e Satanás contra nós. Mas também Deus fez promessas para Israel. E o que o diabo quer fazer? O diabo quer tentar provar para o mundo que ele é mais forte do que Deus. Ele quer frustrar os planos de Deus. E por isso que Israel, ele é atacado ao longo, não é dos séculos, né? Agora podemos falar ao longo de 2 milênios. Porque Deus prometeu, né, que Israel é o povo dele, que ele vai fazer de Israel uma grande nação, uma nação poderosa, e o diabo está tentando, de todo meio, dizer que esse Deus, o nosso Deus que prometeu isso, é um Deus fraco, é um Deus que vai ser frustrado. E a prova que nós temos de que esse nosso Deus é poderoso é a existência de Israel ainda hoje, e vai continuar existindo. E lá na grande tribulação, é mais uma tentativa de Satanás de dizer, olha, o que Deus prometeu ele não vai cumprir. Eu vou impedir Deus de cumprir essa promessa. E aí tem a palavra de Deus, dizendo o que ele vai fazer. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Eu vou explicar rapidinho, mas aqui nós temos uma figura de linguagem, ok? Nós temos aqui 10 líderes que ainda não são líderes de nações. Porque está dizendo, olha, são 10 reis que ainda não receberam o reino. Então eu posso imaginar, nós podemos imaginar, porque é uma figura de linguagem, que talvez sejam generais
de exércitos que agora almejam receber reinos, foram ludibriados pela besta, dizendo: olha, se vocês passarem para o meu lado, e o exército de vocês passarem para o meu lado, nós vamos destruir Israel, e depois que nós destruirmos Israel, todo mundo vai estar debaixo do meu governo, e eu prometo para vocês, e aí prometeu para cada um deles, um reinado. É isso que ele está dizendo aqui. E está dizendo que isso é por 1 hora. O que significa 1 hora? No período desses 7 anos, significa um curto espaço de tempo. É lógico que 1 hora não é apenas 1 hora nossa, mas é uma maneira de dizer: olha, é um curto espaço de tempo isso vai acontecer. Versículo 13. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então ele está dizendo, quando acontecer esse ataque contra Israel, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Senhor Jesus, vai voltar com o seu exército, inclusive com a sua igreja, e vai derrotar Satanás. E esses 10 reis vão ficar chupando o dedo, né? Porque não vão receber o reino, eles vão ser derrotados. Então, é muito importante que nós entendamos que o que tem acontecido no mundo depois da queda de Adão, isso é, depois que Adão, né, deu oportunidade para Satanás reinar aqui nesse mundo, e eu vou falar um pouco mais a respeito disso. Na verdade, é uma guerra, né, entre Satanás e o Deus Todo-Poderoso. E entre aquelas pessoas que vão reconhecer Jesus, então é uma guerra entre os filhos de Deus contra os filhos de Satanás. Então o mundo é dividido nesses 2 grupos. É muito importante que a gente entenda isso, ok? Então o anticristo prometeu, mas ele não tem poder para cumprir. É interessante esse texto como termina. Por quê? Porque nós temos um texto que já afirmou que nós vamos reinar com Cristo. Então está confirmando aqui, quando o Senhor do Senhor, o Rei dos reis vier, vencerão também os chamados e eleitos fiéis que se acham com ele. É nós que vamos reinar com Cristo, e não essas pessoas que estão indo, né, na conversa aqui da besta. Então, é muito importante que a gente saiba que a grande tribulação, no que se refere às nações, tem esses principais 2 objetivos. Tem a ver com Deus punindo as pessoas que estão rejeitando a Jesus e também destronar definitivamente Satanás. Ok? O próximo item vai explicar, vai nos ajudar a entender um pouco mais a respeito disso. É muito importante que nós entendamos que o dia do Senhor, ou a profecia do dia do Senhor, tem expressões que nós chamamos de cumprimento duplo. O que significa isso? Através dos séculos, alguns acontecimentos são uma amostra daquilo que vai acontecer no final de tudo. Por exemplo, em 2 Reis, capítulo 25, é só um texto bíblico, né? Mostra, por exemplo, que a invasão da Síria, lá no Reino do Norte, no Reino de Israel, é algo que aconteceu, é algo que espalhou Israel, porque Israel estava em pecado, e também foi uma tentativa de Satanás de aniquilar Israel, através da Síria, e depois através também da Babilônia, de Nabucodonosor. Mas lembra, tudo isso que aconteceu, há a profecia lá em Deuteronômio que Deus dizia para Israel: olha, se vocês obedecerem os meus mandamentos, então vão cair sobre vocês essas bênçãos.
Mas se vocês desobedecerem esses mandamentos, e tem uma lista de maldições, e entre essa lista, Deus está dizendo, eu vou permitir e até dirigir outros povos que ataquem vocês como disciplina, como lembrete para vocês que vocês estão vivendo fora da minha vontade. E é por isso que ao longo da história de Israel, nós encontramos esses dois acontecimentos no Antigo Testamento e um acontecimento profetizado pelo próprio Senhor Jesus, né? Vamos dizer assim, na época do Novo Testamento. A destruição de Jerusalém e do segundo templo, aconteceu isso no ano 70 pelo general Tito, também foi profetizado por Jesus. Mateus capítulo 23, versículo 37 a 39, Jerusalém, Jerusalém, lembra? Jesus entrou, né, na cidade santa, ele foi proclamado como rei por um breve instante, mas ele sabia que as pessoas depois iriam crucificá-lo, iriam gritar, crucifica-o, crucifica-o, e ele agora faz uma profecia, lembrando do passado. Foi uma cidade que matou muitos profetas que Deus mandou, avisando-os que eles estavam em pecado. Então, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os seus filhos, como galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis mais, até que venhas a dizer, bendito que vem o nome do Senhor. Nós temos aqui uma profecia para acontecer num curto espaço de tempo, e uma profecia que vai acontecer naquele texto que eu li de Apocalipse, no fim da grande tribulação. Então, no ano 70, general Tito, com o exército romano, invadiu a cidade de Jerusalém, capital do reino de Judá, do reino do sul, destruiu aquele templo, botou fogo em tudo e espalhou os judeus pelo mundo afora. É o termo chamado diáspora. É Deus cumprindo ainda aquela profecia de Deuteronômio. Por quê? Novamente, Deus manda o filho dele para reinar sobre Israel e Israel rejeita. Deuteronômio se cumprindo novamente. Ok? E a amostra grátis daquilo que vai acontecer durante a tribulação também. Porque durante a tribulação Israel também vai ser perseguido. Mas no final dela, nós já estudamos anteriormente, todo Israel, a nação de Israel será convertido. A tribulação recebe outros títulos. Eu quero que vocês prestem atenção nesses títulos. Fim dos anos, últimos dias, tempos do fim e consumação dos séculos. Ezequiel, Antigo Testamento, alguns séculos antes da vinda de Cristo, diz: depois de muitos dias, será visitado no fim dos anos. Virás à terra que se recuperou da espada, e o povo que se congregou dentre muitos os povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados, este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Dizendo que vai acontecer com Israel no final dos tempos, isso é, eles vão voltar para a terra de Israel como foi prometido, e lá eles vão viver naquela terra, né, em paz. Isso vai acontecer no milênio, ok? Mas ele está falando fim dos anos. O milênio começa quase logo a seguir, após a grande tribulação. Ezequiel mesmo depois chama esse evento, esse tempo de últimos dias. E subirás contra o meu povo Israel como nuvem para cobrir a terra.
nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade a ti, ó Gog, perante elas. O que ele está dizendo? Deus está dizendo que Ele mesmo, o Senhor Deus, está preparando nações para vir e atacar Israel, para que lá Ele mostre para todas as nações o poder dEle. Lá para que todas as nações vejam a santidade dEle, isso é, a justiça dEle sendo executada na vida daquelas pessoas que são contra o Messias. E ele chama isso de últimos dias. Daniel chama isso de o tempo do fim. Quando o rei do sul lutará com ele, o rei do norte arremeterá contra ele os seus carros, cavaleiros, muitos navios. Então, falando de um evento que vai acontecer no tempo do fim. E Mateus capítulo 13, versículo 39, ele fala sobre a ação do inimigo ao longo da época e também no período da igreja e no período da tribulação, e diz: o inimigo semeou, que o semeou, falando do joio, é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Por que eu trouxe para vocês esses títulos? Porque esses títulos estão diretamente relacionados com essa realidade. Essas expressões afirmam que é o final da era na qual o mundo é governado por Satanás e pelos seus padrões ímpios e morais. Quando Adão seguiu o conselho de Satanás, Adão pegou o cetro que era dele. Ele foi escolhido por Deus para ser seu representante aqui nesse mundo, para ser o rei aqui desse mundo. Ele pegou esse cetro e entregou para Satanás. É por isso que Satanás é chamado de o Deus desse século, e é por isso que 1 João capítulo 5, versículo 19 diz: sabemos que somos de Deus. Então ele está falando dos salvos. Então, os salvos são de Deus. Então o mundo está dividido entre aqueles que são de Deus e aqueles que jaz no maligno. Isso é, aqueles que seguem o maligno. Não foi por acaso que Deus planejou, que nós estudássemos isso hoje, no dia em que o Maurício trouxe também, e nos relembrando que a nossa identidade está em Cristo. E a identidade do mundo está em quem? No maligno. É isso que significa: o mundo jaz no maligno. O mundo tem a sua identidade. O mundo pensa, sente, ama e quer fazer aquilo que agrada ao maligno. Nós somos aqueles que temos a nossa identidade em Cristo. Nós somos aqueles que devemos pensar, sentir e agir como Cristo agiria se estivesse em nosso lugar. Por isso, irmãos, que é uma vergonha para nós quando a gente começa a pensar, sentir e agir como maligno, porque a gente passou para o lado de lá. Nós estamos deixando de cumprir ou de viver conforme aquilo que nós somos. Mas aqui nós temos boas notícias. O tempo do fim significa o seguinte: no fim da tribulação, o que vai acontecer mesmo com Satanás? Vocês se lembram? Nós já estudamos. Ele vai ser preso por 1000 anos. O reino dele acabou. Agora o mundo não jaz mais no maligno. Agora Cristo está reinando. O pecado ainda existe no coração do ser humano, mas agora ele não é mais dirigido pelo inimigo. O inimigo agora está preso. E nós sabemos que no final do milênio, Satanás vai ser solto, e a Bíblia diz por quanto? Breve espaço de tempo. Simplesmente para reunir um grupo para batalhar contra o Messias, e vai ser fulminado. Então nunca mais o mundo vai ser do maligno depois do final da tribulação. Por isso que é chamado de fim dos tempos. Essa palavra, irmãos, eu quero
ajudar vocês a entenderem, para que a gente também perceba o cuidado que nós precisamos ter para não agir de acordo com o inimigo. Nós não podemos esquecer que até Pedrão, conhece o Pedrão? Apóstolo Pedro, não sirvo nem para limpar a unha inflamada dele, ok? Mas até ele, Deus falou que foi usado pelo inimigo. No momento ali, ele foi uma ferramenta do inimigo. Então, irmãos, o mundo jaz no maligno, vamos prestar atenção nos padrões morais, na maneira do mundo pensar. E dizer, não tenho nada a ver com isso. A nossa identidade está em Cristo, e essa identidade ela é mostrada para nós através da palavra de Deus. Então é por isso que Satanás é chamado do Deus desse século. Por quê? Satanás, ele tem uma obra hoje para fazer, e ele está fazendo isso. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, não está projetado, mas diz, né? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que significa cegar o entendimento? Significa que o líder espiritual das pessoas que não se rendem a Jesus é Satanás. Assim como o nosso líder espiritual é o Espírito Santo. E eles são opostos. Por isso que nós devemos viver como filhos da luz e não como filhos da treva. Nossa identidade é em Cristo e não no mundo que jaz no maligno. Por isso que Jesus é chamado de último Adão. Quem é que vai recuperar o cetro? Lembra que Adão entregou? Adão entregou. Quando ele não obedeceu, quando ele não confiou, né, naquilo que Jesus Cristo, quando Adão não confiou na instrução de Deus. Olha, tudo isso aqui é para vocês desfrutarem. Tem o termo aí que o jovem gosta, né? Vocês podem deitar e rolar, porque aqui, ó, nada aqui é pecaminoso. Só tem aquela árvore lá, do fruto daquela árvore, só minha. É um teste para saber se vocês confiam na minha instrução. Se vocês acreditam que eu sou Deus de verdade, é um teste para vocês usarem a capacidade que eu estou dando para vocês. Deus criou o homem à imagem e semelhança, tem que colocar o homem num ambiente que ele possa escolher, inclusive entre o bem e o mal. E Adão, nosso representante, foi e escolheu o mal e entregou o cetro, e agora Satanás, né, está dirigindo a vida dos descrentes. Mas Jesus é o último Adão. Alguns perguntam, por que não o segundo? Bom, se coloca o segundo é porque vem o terceiro, né? Mas o conceito do último Adão aqui não é questão de numerologia, mas na verdade ele é o único que é capaz, e foi capaz, porque ele já cumpriu isso, de desfazer o que Adão fez. Como Jesus desfez o que Adão fez? A Bíblia diz que Jesus veio aqui nesse mundo como ser humano, viveu entre nós, e Hebreus diz, ele foi tentado em todas as coisas, e Adão só foi em uma. Mas Jesus foi tentado em todas as coisas e não pecou. Satanás não teve vitória sobre ele. E aí Jesus assim está fazendo o quê? Arrancou o cetro. Tomou uma mordida no calcanhar, sim, a cruz, mas esmagou a cabeça da serpente. A serpente só está esperando a execução. Entende? Já está, sabe que já nos últimos tempos. Então, é isso que é o reino milenar de Cristo. O destronar definitivamente de Satanás. E enquanto isso não acontece, ele é o último Adão, por quê? Porque agora ele está resgatando filhos de Adão para se tornarem filhos de Deus. Filhos de Adão vivem obedecendo o maligno, são descendentes de Adão. Filhos de Deus são os resgatados pelo Senhor Jesus.
Rapidinho. Então, o raciocínio, isso é o propósito quanto a esse período. Que período? Grande tribulação, tá bom? Castigo, se você prefere uma outra palavra, julgamento, sobre as nações corruptas, blasfemadoras, que naquele momento é uma prestação de contas a Deus. Não importa se as pessoas acreditam em Deus ou não acreditam, irão prestar contas a Ele. E a grande tribulação é uma delas, porque depois disso ainda tem o trono branco, ok? Agora, irmãos, olha como nós temos que apreciar profecias. Olha como nós temos que entender a união do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Observem esse Salmo 2, escrito 1000 anos antes de Cristo vir. Agora vocês sabem do que Apocalipse ensina, mas eles não sabiam de nada de Apocalipse. Olha o que está escrito lá. 1000 anos antes de Cristo, 3000 anos antes de hoje. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido. É um salmo messiânico, anunciando o que Jesus ainda faria na terra 1000 anos antes dele nascer. E agora ele nasceu, ele morreu na cruz e ele ressuscitou, e isso ainda não foi cumprido, significa que ele precisa voltar para cumprir. E diziam: façamos em pedaços suas correntes, lancemos de nós suas algemas, eles não querem mais servir. Lembra o que vai acontecer no final do milênio? Depois de as pessoas terem o reinado mais maravilhoso do planeta Terra, onde tudo é prosperidade, só não pode prosperar o pecado. E as pessoas vão querer pecar, então eles vão dizer: não, isso aqui é uma ditadura, vamos acabar com essa falta de liberdade. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. É uma figura de linguagem. Deus está tirando o sarro dessas pessoas que acham que vai fazer o que quer. Estão fazendo o que Deus permite, por causa dos propósitos que Ele tem. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho e hoje te gerei. Então está falando sobre o nascimento humano de Jesus. Ele continua: pede-me. Agora, um diálogo do pai com o filho. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como sua propriedade. E aqui, nações, é nações. Não é o reino eterno. No reino eterno não vai ter mais nações. É um reino só. Mas aqui são várias nações, agora que será governado pelo Rei dos Reis. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Não importa o que tem de arma, não importa o que tem de armamento, perto de Deus, a arma mais poderosa do mundo, o tanque mais resistente do mundo é um caco de barro. Salmo mostrando numa figura de linguagem o poder do nosso Deus. Por isso, ó reis, agora um aviso, porque isso aqui é uma profecia, é um alerta. Deus quer que essas pessoas entendam para que se convertam. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira,
como são felizes todos os que nele se refugiam. E eu creio que esse salmo vai ser um daqueles que as duas testemunhas vão pregar. Quando eles estiverem aqui, talvez os 144 mil. Não é? Então, irmãos, está aqui. É o castigo e o julgamento sobre as nações corruptas e blasfemadores que estarão prestando contas a Deus. Ao mesmo tempo, haverá pregação, para que pessoas se arrependam. 2 Tessalonicenses capítulo 1, texto que nós já conhecemos, né? Deixa isso bem claro. Se de fato é justo para com Deus que Ele paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. É só contra os que não conhecem a Deus. E contra os que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso faz parte desse plano de Deus para a grande tribulação. Nós temos 5 minutinhos, um pouco mais, se for até... Eu acho que eu vou parar por aqui, tá bom? Eu quero falar um pouquinho sobre um outro termo usado que tem a ver com o povo de Israel sobre a angústia de Jacó. Mas eu gostaria de encerrar, como eu planejei encerrar, que existem promessas, mesmo desse período de tribulação, existem promessas para Israel e promessas para nós, igreja. Então eu vou passar rapidinho aqui, tá bom? Promessas para Israel. Mas agora diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatarei, eu o chamarei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Isso é mesmo quando Israel está debaixo da disciplina de Deus. Ao mesmo tempo tem muita graça, muita misericórdia. Ainda o povo e a nação está debaixo de uma proteção. Eles não serão aniquilados. E aí vem uma promessa, né? Versículo 3, eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, porque eu o amo. Darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos dos confins da terra, as minhas filhas. Ele está falando do que Deus vai fazer nesse período em favor de Israel. Todo que é chamado pelo nome que eu criei, para a minha glória, a quem formei o fiz. Traga o povo que tem os olhos, mas é cego, e quem tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem, os povos se ajuntam. Qual deles predisse isto e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para os que os outros ouçam e digam, é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. O meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. E não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. E ele continua, desde os dias mais antigos eu sou.
Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vocês, mandarei inimigos para a Babilônia, e farei todos os babilônios descerem como fugitivos, os navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Esse texto foi escrito 740 anos antes de Cristo. Temos uma profecia que já foi cumprida. Babilônia não existe mais, nem vai voltar a existir. Israel continua existindo. 170 anos depois, essa profecia foi cumprida. Deus resgatou o povo naquela situação. O rei Ciro, 539, invadiu a Babilônia, acabou com a Babilônia, e lá ele começou a ser favorável em relação a Israel. Mas o que Deus está dizendo aqui? Tudo o que eu planejei na vida do meu povo e na vida de outras nações, eu cumpri. Todas essas nações criaram falsos deuses. Eles não existem. Eu sou o único. O que isso tem a ver com nós? Conosco? Nós temos uma profecia também. Não se turbe o coração de vocês. Agora é exclusivo para a igreja. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Sabe quando Jesus começou a falar isso? Na noite em que ele foi traído e ia para a cruz. Lá na Páscoa. Celebrando a última Páscoa, introduzindo a ceia do Senhor para a igreja, foi lá que ele falou isso. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ainda bem que tem Tomé lá. Tem Pedro e tem Tomé. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E agora Jesus esclarece. Respondeu Jesus: eu sou. E eu gosto dessa frase. Eu sou o Deus, o Senhor, né? O que sempre existiu. Eu sou o caminho. Não um. O. Artigo significa único. Eu sou a verdade, não uma verdade, a única verdade. E eu sou a vida, e vida aqui é qualidade de vida. Ninguém veio ao Pai, senão por mim. Vocês sabem qual é o contexto que Jesus fez essa promessa? Ele fez essa promessa nesse contexto de João capítulo 13. Ele fez a promessa depois de relembrar os seus discípulos mais chegados sobre a lei do amor e profetizar que Pedro iria negá-lo. Depois que ele profetizou isso, ele fez essa promessa. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. E se vocês me amarem, se vocês se amarem uns aos outros, né? Nisso saberão que todos são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Pedrão, Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora. Está entendendo João 14? A promessa? Depois sim, mas agora não. Mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? E Jesus falou sobre o amor. Agora olha a declaração de Pedro. Eu já fiz esse tipo de declaração para Deus. E já falhei também. Darei a minha vida por ti. Agora, vocês entendem, eu nunca falei que, né, mas vou viver para ti. Não é isso que a gente se comprometeu quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador? Então Jesus respondeu: você não sabe o que está falando, Pedro. Você dará a vida por mim? Asseguro-te que antes que o galo cante,
você me negará 3 vezes. Isso para mim, irmãos, traz muito consolo. A promessa de João 14 foi feita nessa situação. Foi feita para Pedro. Você vai me trair, Pedro, mas eu tenho, depois disso tudo, eu vou falar para você João 14. Então é nesse contexto que nós temos a promessa. Um salvo de verdade vai cair, provavelmente mais de uma vez, mas um salvo de verdade vai se arrepender, vai se levantar, porque ele vive abaixo ou debaixo dessa promessa. Jesus vai voltar. E apesar de algumas traições da nossa parte, seremos arrebatados. Vamos viver com Ele para sempre. Que isso seja motivo de louvor, gratidão e esforço dobrado. Não motivo para achar que pode pecar à vontade. Porque esse tipo de pensamento não faz parte de um pensamento de alguém que tem sua identidade em Cristo. Obrigado, Maurício, por trazer uma amostra grátis. Espero que você continue ensinando para nós, você ensinou para os adolescentes. Não sei se Deus vai te convencer disso, mas eu gostaria muito de ouvir. Obrigado, Deus, pelas suas promessas. Obrigado por nos revelar o que o Senhor já havia prometido séculos atrás e cumpriu depois, provando para nós, ó Pai, que aquilo que ainda falta cumprir, que está no livro de Apocalipse, confirmado também no Antigo Testamento, vai acontecer. E obrigado, Pai, por essa promessa maravilhosa. O Senhor está preparando um lugar para nós. Esse lugar está garantido graças ao seu sacrifício. Aguardamos ansiosamente o toque da trombeta. Até lá. Pai, continue transformando o nosso coração. Não permita, Pai, que nenhum de nós aqui, se acomode no pecado, interprete errado a palavra de Deus para satisfazer desejos pecaminosos, ó Pai. Não permita que possamos chegar juntos, incorruptíveis, quando a trombeta tocar. É o meu pedido, o meu rogo, a minha oração e a minha gratidão, em nome de Jesus. Amém? Boa semana. Deus os abençoe. Passei 4 minutos.